Para todos, muito boa noite. Aqui estamos. Vamos falar de crise nacional. Um tema que se repete quase todas as semanas, dado o estado do país, do ponto de vista político, económico, social, orçamental, enfim, nas suas mais diversas variáveis. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Paulo Trigo Pereira. Ele é professor no IVEC. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo. É a sua estreia no Olhos nos Olhos. Doutor Menina Carreira, como é que está o nosso país, à luz dos últimos acontecimentos, para entrarmos no tema? Está ótimo. O que é que acha destas medidas que foram apresentadas hoje como alternativa à taxa social única, aumento de impostos, uma carga ainda maior no IRS para toda a gente, para se conseguir ir buscar o dinheiro que falta? Enfim, independentemente das medidas em concreto, não me preocupo com esses pormenores, de uma coisa tenho a certeza, é que o Governo tem urgentemente de repensar a sua política orçamental. Então. Há um documento que o professor Trigo Pereira conhece melhor que eu, que é o documento de estratégia orçamental, publicado em abril, que prevê até 2016 um certo tipo de evolução das despesas, dos impostos, etc. Bom, e esse documento mostra que o Governo até 2016 pensava fazer com que o pessoal mais as prestações sociais fossem o grande elemento digamos, de redução dos gastos. Com a decisão do Tribunal Constitucional, isso faliu. E por conseguinte agora, isto vem a propósito das medidas de hoje, o Governo vai ter de, digamos, suprir essa impossibilidade de manejar as despesas para substituí-las por impostos. Exatamente. Bom, o que significa que a carga fiscal vai aumentar desmedidamente, e isso vai ser um fator negativo em relação ao próprio crescimento da economia. Portanto, se tratasse com o Governo, a primeira coisa que pediria era que explicasse como é que este documento de estratégia orçamental vai ser concretizado, porque isto inverteu totalmente as perspectivas de abril. Ó, doutor, mas por variedíssimas vezes aqui no programa falou que tínhamos atingido o limite em termos de impostos. Aqui há 2 semanas ouvimos o professor Adriano Moreira dizer que o país tinha atingido uma fadiga tributária. O doutor falou inclusive naquela curva, recordo-me o nome. Exatamente. Segundo a qual, a partir de determinado momento, é pior a emenda do que o soneto, como se costuma dizer. Pois, mas aqui agora põe-se um problema estratégico fundamental. É que aquilo que o Governo pensava há 6 meses ou 1 ano está completamente posto em causa pelo Tribunal Constitucional e por estas novas realidades. Quer dizer, aquilo que era cortar despesas, agora passa a ser aumentar os impostos. O que muda completamente... Mas não foi isso que o Tribunal Constitucional disse. O Tribunal Constitucional o que disse é que havia que encontrar uma solução equitativa. Bem, eu já disse que aquela decisão do Tribunal Constitucional é irresponsável. Os juízes do Tribunal Constitucional ainda não perceberam que a Constituição foi feita quando nós fazíamos dinheiro. É completamente diferente a governação. Se você fabrica dinheiro, nunca falta. Há sempre dinheiro para ir à mercearia. Nós podemos ficar a dever lá fora e termos problemas. Eu, quando passei pelo governo, os nossos problemas não eram cá. Havia sempre escudo, como está bem de ver. Não acha que os juízes do Tribunal Constitucional estiveram a ver o problema pelo lado deles também, como pessoas que acabaram lesadas perdendo os 2 subsídios? Não, esses pormenores não vou entrar neles porque a iniquidade não entra em conta com vários fatores. Olharam para aquilo, hipoteticamente, na iniquidade fiscal, mas não disseram que há 600 ou 700 mil desempregados que são privados. Não são funcionários públicos. Por conseguinte, só esse elemento de garantia do emprego, de certa maneira, torna totalmente diferente a contemplação. Deixa-me ouvir a opinião do Dr. Paulo Trigo Pereira sobre estes dados que são conhecidos hoje e que, de certa forma, se cruzam com o tema do nosso programa. Se me permite, eu concordo com muita coisa do Dr. Menina Carreira, mas agora permito-me discordar daquilo que foi dito. Ainda bem. Em primeiro lugar, em relação à decisão do Tribunal Constitucional. Aliás, eu até organizei com um conjunto de amigos uma petição contra o Orçamento do Estado e, portanto, acho que o Tribunal Constitucional esteve muito bem, porque esta ideia do Governo de não fazer o trabalho de casa, e o trabalho de casa é, no fundo, analisar as componentes da despesa pública e cortar onde deve cortar, começou agora a fazê-lo com este estudo que foi feito sobre as fundações, tem os seus erros, mas é um estudo importante e é por outras coisas que poderemos falar hoje, que o
o Governo deve ir. Portanto, o Governo fez o mais fácil. Foi ali, uma coisa que eu até costumo dizer um pouco, qualquer aluno meu do segundo ano de Económicas faz isto, que é chegar numa folha de Excel e onde é que a gente vai cortar pessoal e salário. E pensões. Prestações sociais. Prestações sociais. Ora bem, e portanto fez, no fundo, aceitar isto, não é? Aceitar isto é aceitar que os responsáveis pelo descalabro financeiro do país são estes dois grupos de pessoas, os funcionários públicos e os pensionistas. Ora, eu e outras pessoas, isto não tem nada a ver com, por acaso sou professor universitário, não tem nada a ver com isto, quer dizer, isto é um argumento que as pessoas têm que rebater. Ou seja, será que os funcionários públicos e os pensionistas são os responsáveis pelo descalabro do país? Eu acho que não. Eu acho que tem a ver com o novo sistema retributivo da função pública Cavaco Silva, Miguel Cadilho, tem a ver com os parcerias público-privadas, tem a ver com as empresas municipais, portanto, o descalabro financeiro do país é derivado a uns indivíduos que alguns deles deviam estar presos, não é? Mas não é derivado aos funcionários públicos e aos pensionistas. Portanto, tem que se repartir por toda a sociedade. E surgiu depois aquela ideia da taxa social única, que há umas semanas. Mas só mais um ponto que é fundamental. E, portanto, o que o Tribunal Constitucional diz é, em primeiro lugar, que isto tem que ser repartido por toda a gente. Nem sequer o diz que tem que ser feito uniformemente. E nem sequer exclui que haja, e eu aliás defendo que se calhar tem que haver, um corte de salário e uma pensão. Eu, por mim, o que faria, e isto era falar verdade aos portugueses, é dizer assim, meus amigos, devido ao facto de crescimento económico, devido ao envelhecimento da população e uma série de outros fatores, nós não temos economia para pagar 14 salários e 14 pensões. Então vamos alterar a Constituição e vamos alterar as leis fundamentais, digamos, da função pública e passa a haver 13 salários para toda a gente. E aí corta-se um salário e corta-se uma pensão. E depois, digamos assim, faz-se um corte que seja universal. Agora fazendo a ponte para a TSU, não é? Porquê é que as pessoas vieram à rua em massa? Porque pensaram, e bem, que este corte na TSU era completamente iníquo. Porque não era? E é completamente iníquo. E, portanto, o Governo, vá lá, percebeu, não é? Foi preciso ir em não sei quantas centenas de milhares de pessoas para a rua. Quase mas o Governo... Você não foi lá. Eu não fui. Eu estive a ver se havia. O doutor Medina Carreira também não foi. Não foi. Não. Mas eu estive lá. Eu estive lá e não foram 500 mil. Eu estive lá e estive no 1º de maio. E faço a diferença, não foi meio milhão de pessoas. Aliás, o artigo público esta semana até tem uma forma de calcular aquilo. Bom, mas é assim, a TSU é profundamente injusta aquilo que foi apresentado por duas razões fundamentais, ou três até. Primeiro, porque é um imposto proporcional. É 7 pontos percentuais para todos, independentemente do rendimento das pessoas. E por isso eu apoio mas nós não conhecemos ainda a medida, não é? Mas que seja através do IRS, através do IRS e do IRC. Portanto, a questão está aqui sim, várias coisas a considerar. A TSU é injusta porque é proporcional, porque há muitos rendimentos que não estão lá. Não sei se há aqui prémios na TV ou não, mas se há, se a Judite, por acaso, tiver um salário base e um prémio, saberá que as contribuições incidem só sobre o salário base e não sobre os prémios. Portanto, as empresas privadas, se quiserem, digamos, fugir às contribuições, podem no fazer muito bem. Mas agora esta decisão de hoje, este aumento, que não deixa de ser um aumento brutal dos impostos... Não é aumento de impostos. Não é? Não, não é. Então é o quê? Não é. O que está escrito no memorando e o que toda a gente tem que perceber é assim, nós temos que ir buscar não sei quanto dinheiro. E podemos buscar ou na TSU, ou podemos buscar no IRS, ou no tabaco, é neutro fiscalmente. Isso está escrito no memorando. E, aliás, se vir as declarações da Comissão Europeia, o que está lá dito é que Portugal pode fazer uma escolha diferente da TSU, desde que seja neutro fiscalmente. O que é que significa neutro? Significa que o objetivo da arrecadação fiscal tem que ser o mesmo. Agora, nós podemos ir buscar impostos de muita maneira. Agora, o que eu quis dizer foi o seguinte. Primeiro é que é preciso cortar, de facto, e a meu ver devia-se cortar salários e pensões. Porque salários e Porque salários e pensões é o grosso da despesa pública. E nós não conseguimos, de facto, e era bom que isto ficasse dito claramente, nenhum político lhe diz isto, nem da esquerda nem da direita. Os da esquerda não querem empobrecer, portanto não aceitam isto, e os da direita, pronto... Deixa-me ouvir o doutor Medina, mas nós temos estado a assistir a uma progressiva e contínua descida dos salários
E dos salários nominais, com estes aumentos de impostos que têm existido, as pessoas têm menos rendimento, as pessoas levam menos dinheiro para casa ao final de cada mês. Este é um dado objetivo. Sim, só precisar uma coisa muito rápida. O que eu digo é que esta medida, se for pelo IRS em vez da TSU, não é aumento de impostos. Não estou a dizer que a gente não teve um aumento de impostos, estou a dizer que nesta opção política do Governo, em vez de cortar a TSU e subir, digamos assim, 7 pontos percentuais nos trabalhadores, se for buscar a receita no IRS, aqui não há aumento de impostos, é neutro fiscalmente. Doutor Medina Carrara. Bem, simplificando, a realidade é esta. Nós não conseguiremos tão cedo pôr as contas públicas em ordem à custa de impostos. Para isso teríamos que atingir uma fiscalidade de 38% a 39% do PIB, que é praticamente impensável. Mas já lá estamos perto, não estamos? Não, com as medidas de hoje não sei, mas andamos pelos 36, 37. Então? A segunda coisa, não é possível consertar as contas públicas sem ir ao pessoal e às prestações sociais. Terceira coisa, tudo isto teve que ser feito a correr, porque a Troika chegou e logo no trimestre seguinte tinha que se ter as medidas. Portanto, houve uma série de condicionantes. O que a mim me preocupa é que o caminho que o Governo estava a percorrer, que era o de cortar despesas, eu não vou discutir agora os pormenores das despesas, porque eu sou altamente crítico do que se está a fazer. O Governo trata com uma mansidão brutal os municípios, os PPPs, os barómetros, enfim, tudo isso. E é extremamente feroz perante os salários e as prestações sociais. Quer dizer, há aqui uma mansidão e uma ferocidade que não deixam o Governo em boas condições. Mas aquilo que estava no horizonte do Governo, que era regularizar as contas, chamemos-lhe assim, com base em corte de despesas, caiu. O professor Tiago Pereira disse, bom, vamos alterar a Constituição, não sei o quê. Mas para isso onde é que se altera a Constituição? Nunca nós temos 2/3 aqui para alterar coisa em cima nenhuma da Constituição, mas é que está tudo bloqueado. Esta é aqui a realidade que o país tem que perceber, que o país está numa camisa de 11 varas. O Governo avança por ali, aparece-lhe um. Avança por ali, aparece-lhe outro. Avança por ali, aparece o Tribunal Constitucional. Por ali, aparece-lhe a Constituição. No estado em que nós estamos, nós não temos tempo para alterar constituições, discutir. Portanto, eu vejo com muita preocupação, e estas soluções de agora, vejo com uma... Isto vai dar resultado? É que as pessoas começam a duvidar, porque sempre que saem números da execução orçamental, eles são sempre piores do que os anteriores. Como foi o caso de hoje, que o déficit está nos 5,493 milhões de euros, e, portanto, ninguém está a ver aqui uma saída para a crise. Isso tudo é um equívoco de que o Governo tem imensa responsabilidade, porque os 4,5 foram fixados a contar com déficit em 2011 de 5,9. E o déficit foi 8, ou 9, ou 10, uma coisa qualquer. E o deste ano também já vai ficar não é isso, não é isso. Uma coisa é você descer de 8 para 4,5 e outra coisa é descer de 6 para 4,5. Porque é o seguinte, isto estava bloqueado à partida. E nunca o Governo disse nada, porque este Governo, das maiores fraquezas, e neste último ano eu tenho aqui referido, é que não sabe explicar coisa nenhuma, ninguém percebe nada. Mas, Dr. Paulo Trigo Pereira, qual é a sua explicação, como professor de Economia, para o facto das medidas de austeridade que foram anunciadas logo por este Governo quando iniciou funções e quando as concretizou, e depois todas aquelas a que temos vindo a assistir progressivamente, não estarem a dar resultados no sentido de se corrigir o déficit orçamental? As pessoas não estão a compreender qual é o sentido dos sacrifícios. Eu discordo da estratégia orçamental deste Governo, a vários níveis. Uma delas é que há várias maneiras de aumentar a receita fiscal. Há duas maneiras. Uma é aumentar as taxas, não é? Portanto, produtos do IVA que passam para a taxa máxima, aumentar a taxa do IRC, as taxas... E outra é alargar a base tributária. A base tributária é aquilo sobre o qual incidem essas taxas. Ora bem, eu já fiz este desafio público várias vezes em escritos que tenho feito. Eu gostava de ver os números. Eu gostava de ver os números da restauração. São péssimos? Não são conhecidos. Do IVA da restauração. Ou seja, eu gostava de saber se o aumento da taxa do IVA da restauração para a taxa máxima fez aumentar a coleta de IVA da restauração ou fez diminuir. Deve ter feito diminuir. Exatamente. Deve ter feito diminuir. Não, na minha opinião, deve ter feito diminuir. Exatamente. Mas esses números são conhecidos. Exatamente. Não são. Não, a quebra das receitas dos impostos indiretos? Não. O que eu sei, eu tenho a estimativa, faço essas contas todos os meses.